Em uma cidade tão culturalmente diversa como São Paulo, espaços dedicados à valorização da música e arte são abundantes. Mas o Instituto Cultural Bolívia Rock se destaca como um exemplo notável. Localizado na rua Doutor Suzano Brandão, na Zona Leste, o Instituto é um ponto de encontro para músicos, alunos e amantes da música, formando uma rede de apoio essencial para o fortalecimento da cena musical local. O Instituto é um tributo à vida e à paixão pela música de Edgar Franz. Conhecido como Bolívia Rock, nascido em La Paz, ele se mudou para São Paulo aos 7 anos de idade. E assim, dedicou sua vida à arte, eternizando momentos marcantes do rock por meio de suas fotografias. Junto com a sua esposa Kátia Rocha, ele sonhou em criar um espaço que perpetuasse esse amor pela música. Então os amigos apelidaram ele de Bolívia Rock, né? E ele fez muito bem o seu papel no rock and roll, porque era radialista, era músico, baterista, né? Era um dos fotógrafos mais solicitados, assim, fez muito trabalho, fotografou Michael Jackson aqui em São Paulo, a primeira vez com o The Five, lá, os irmãos lá, né? Ele fotografou Queen, Van Halen, Peter Frampton, Rolling Stones. Aí ele deu uma parada. Aí quando eu apareci na vida dele, ele começou de novo. Porque eu insisti com ele, eu falei, você é um fotógrafo maravilhoso, mas faz um curso, né? Porque às vezes a gente chegava nos lugares, as pessoas queriam tal da carteirinha do fotógrafo para deixar ele fotografar. E ele era o melhor que estava ali, as fotos iam ser maravilhosas, mas exigiam, né? Depois não, depois pararam com isso, quando viram a potência que era a Bolívia Rock, né? Construí tudo isso através de um sonho dele, né? Que ele tinha lá atrás, aí ele passava aqui nesse lugar, na porta, e falava que esse lugar ia ser nosso, que era um galpão fechado, que ficou 10 anos aqui fechado. Eu alugo esse lugar, entro aqui, no primeiro dia me apaixono, porque tinha muitos detalhes que lembravam Bolívia Rock. Bati o pé na porta, entrei, falei, meti as caras mesmo, joguei minha vida aqui dentro. Esse sonho se concretizou em 26 de novembro de 2022, quando o Instituto foi inaugurado, reunindo mais de 700 pessoas em uma emocionante celebração. Aí depois de um ano que a gente estava já com o Projeto Bolívia, né, fazendo shows, tudo, aí a gente pensou no outro sonho que ele tinha, que era ter um lugar que a gente acolhesse crianças, que a gente ensinasse música, fotografia, porque uns dias antes dele falecer ele pediu que eu alugasse um lugar, ele falou, aluga pra gente montar um espaço. E aí fiz o projeto Bolívia Rock Kids, que é a ONG, né? Em um mês a prefeitura autorizou, graças a Deus, na hora, assim, quando leu o projeto, autorizou. E a gente tem 16 crianças estudando guitarra, violão, bateria. O Instituto não é apenas um espaço cultural, mas um verdadeiro centro de aprendizado, oferecendo aulas gratuitas de música para crianças e promovendo o acesso e educação musical fundamental para o desenvolvimento pessoal e social desses jovens. A importância do Instituto Cultural Bolívia Rock é claramente percebida por todos que frequentam o espaço, tanto os alunos, como os pais, como os professores, os músicos e até mesmo os visitantes reconhecem o valor de um ambiente que promove a inclusão e a valorização da música. A importância de ONGs, como aqui a ONG, Instituto Bolívia Rock, ela é boa, muito boa iniciativa, porque ela traz essa conexão com o mundo real, que as crianças infelizmente não estão tendo nos dias de hoje. É uma casa de show, é o restaurante, também é a ONG. Eu acho que tem muito lugar que fica aí que fica subaproveitado. Principalmente em cidade pequena ou média do interior, que podia ter alguma coisa da prefeitura para formar outras ONGs, para formar alguns espaços como aqui que você possa vir, que seja gratuito e que coloque as crianças para fazer alguma coisa relacionada à arte. Né? Se a gente for procurar por aí, aula de música não é barata, né? E ter essa oportunidade aqui, especialmente, porque além de tudo, você tem alguns instrumentos com pessoas que são de bandas, são profissionais. Tem gente que pode pagar e quem não pode, às vezes você perde um talento porque você não pode apresentar. Né? É uma equipe que é muito cuidadosa, eles sabem acolher, eu acho isso muito bacana. Não tem essa coisa, embora a gente tenha horário, né? tem um compromisso, mas aqui não tem essa coisa comercial. Eu acho ótimo a criança poder ter o contato com o instrumento, né, sem se preocupar até de ter um instrumento, né? Porque aqui eles oferecem um instrumento para as crianças, então eu acho fundamental para quem não tem condição, né? Elas perdem um pouco essa vergonha que elas têm e começam a conversar. Essa é a parte boa de ter lugares assim como esse instituto, essa ONG nesse instituto,
que procura trabalhar com crianças, né, trazendo elas para esse mundo real e fazendo com que elas tenham essa experiência bacana, que é a música. Além de crianças do bairro, tá vindo outras crianças, né? E vem o pai junto com a mãe, isso é gratidão, né? Isso é uma entrega de doação de amor que eu vou levar para a vida toda. A experiência inicial com a música traz um estado de encanto e admiração que eleva a relação do indivíduo com a arte. Fruto de um processo gradual, iniciado pela admiração com a música, se estabiliza com o primeiro contato com o instrumento musical. No movimento natural, a música tem a capacidade de se espalhar facilmente e trazer identificação, o que instiga as pessoas a quererem desfrutar e compartilhar o sentimento que experienciam. A música é algo humano, como uma linguagem simples, ao mesmo tempo complexa, o que auxilia a memória, desenvolve a comunicação e a interação social. Uma das aulas que ocorre no Instituto Cultural Bolívia Rock é a aula de bateria. São feitas toda terça-feira pelo professor Vela, onde ele procura incluir os pais para que, junto dos seus filhos, façam uma experiência totalmente diferente. Então a gente procura fazer uma aula experimental, para a gente sentir se é só a criança que quer ou se o pai, para ver qual que é o conjunto da ligação dessa coisa da música na família. Aí a gente faz uma aula experimental, tipo psicologia total. Os professores com as crianças, com os pais, aí a gente entende que não é só a vontade do pai e da mãe, é a vontade da criança. Aí a gente começa a dar as aulas com a criança. E aqui no caso a aula, essa aula está ajudando a aproximar mais os pais dos filhos. Se bem que aqui no caso do Instituto, muitos pais já são próximos dos filhos de alguma forma. Isso daqui acho que só serviu para atrair mais eles. Começaram a conversar mais, a se falar mais. E isso é uma coisa que falta hoje em dia. E são maravilhosos, né? Os pais deixam as crianças à vontade. Quer estudar violão? É rock, MPB, quer estudar... Então, isso que é bom, né? Então, e estão interagindo junto com as crianças, que eles também estão tocando. Alguns tinham o dom já sabiam alguma coisa, outros já são profissionais, outros nunca tocaram. Porque foi assim, quem trouxe primeiro foi meu marido, eu não trazia ele nas aulas, era meu marido que trazia. Eles se apresentaram, e aí ele só tocou a música do Queen, né, que é a batida que todo mundo conhece. E aí eu achei legal que ele subiu no palco com o Léo. E aí eu vim pra cá, e aí eu falei pro professor que eu tinha feito aula de bateria. E aí ele quis me colocar pra tocar junto. E aí que eu comecei a vir acompanhar as aulas, e aí, né, vai revivendo, relembrando, e aí isso me motiva a continuar trazendo ele. Porque também antes ela fazia aula de bateria, quando eu fui nascer, né, quando ela engravidou de mim. Ela vendeu a bateria que ela tinha, porque ela pensou que não ia mais conseguir usar. E aí eu cresci, resolvi tocar bateria, né? Agora ela tá voltando. Meu pai me deu uma bateria, eu ficava na casa da minha avó, tocava bastante e tal, mas na verdade virou o meu meio de desestressar. Eu tava irritada com alguma coisa, passava o dia na casa da minha avó tocando, pronto, saía leve, feliz. E é isso, eu nunca imaginava, esperava que meu filho, depois de muito tempo, né, fosse se interessar também pela bateria. Um dos motivos de eu estar fazendo aula de música é que, além de eu gostar de tocar, né, de aprender assim, um dia eu também pretendo ser um compositor e também que algum dia eu pretendo tocar, pelo menos a maioria assim, dos instrumentos. Mesmo que ele não vire, eu acho que ele já é músico e eu acho que ele provavelmente vai trabalhar com alguma coisa ligada a isso. Mas pode ser que não, mas de toda forma, o que ele faz hoje está ajudando ele para a vida inteira. Olha, as crianças elas têm uma certa dificuldade, às vezes, de, como você mesmo disse, de abraçar essa ideia, justamente porque elas são muito tímidas. Então a primeira barreira que a gente derruba aqui é essa timidez. Primeiro a criança tem que se sentir à vontade com isso. Né? Ele, principalmente, ele era mais tímido na sala de aula. Quando ele começou as aulas, eu não falava com quase ninguém. Agora eu tô conversando de boa. Mas para mim o desafio maior é a minha timidez. É o medo de errar, a insegurança. Eu me obrigo a me apresentar para vencer isso. Quando a gente quebra essa barreira, ela começa esse processo de transformação.
dela começar a tocar, dela começar a desenvolver esse lado musical. É difícil? É, mas aos poucos transforma. Você pega uma criança que não fala, demora um pouco, ela começa a conversar com você. Tem crianças que falam demais, que elas têm dificuldade de se concentrar, mas quando elas sentam para tocar, elas começam a se concentrar. Eu percebo, depois que meus filhos passaram a fazer aula, eles são mais focados, eles são crianças acho que mais alegres, eles se soltam mais, inclusive eu tenho a devolutiva das professoras na sala de aula. Então, mesmo que ele não vire, se ele virar alguma outra coisa, se tiver alguma outra profissão, pelo menos isso ele vai carregar, né? Para ele ser alguma coisa, para ele ser bom naquilo, ele vai ter que ter um caminho ali de aprendizado. Após o aprendizado dos instrumentos, o próximo passo é a sua aquisição, onde assim se inicia uma relação íntima e pessoal entre o aluno e seu novo instrumento. Para compreender plenamente esse processo, é fundamental explorar a música sob uma perspectiva comercial, analisando as dinâmicas e comportamentos do mercado musical nos dias de hoje. Bruno Marcel, fundador e proprietário da loja O Acústico, localizado na Zona Norte de São Paulo, compartilha sua visão sobre o comportamento atual do mercado de instrumentos musicais. Ele revela as características do público que consome seus produtos, oferecendo uma perspectiva sobre as transformações que estão moldando essa indústria. O nosso forte é o e-commerce. O e-commerce é algo bem concorrido, né? Hoje até meio desleal assim. Então, para a gente sobreviver é algo bem pauleira. Então, a gente precisa crescer para conseguir melhorar essa compra e conseguir continuar nessa briga de preço para ter relevância no mercado, né? O acústico já é referência hoje no mercado para muitas marcas, muitos lojistas também tem a gente como referência, né? Isso já é muito legal, né? A gente está ranqueado entre as melhores lojas do país, isso é incrível. Mas acho que a gente pode mais aí. Essa persona hoje, ele é o cara, o amador, né? Que toca em casa, ou que toca com amigos, ou que tem pequenas bandas. E a igreja também faz parte, uma parte muito grande do nosso mercado, né? Muito grande mesmo. Vem da igreja, que é uma escola, né? Então o jovem hoje que acaba que o primeiro contato dele com o instrumento, a grande maioria do jovem é na igreja. Então ela acaba fomentando o mercado e estimulando esse jovem a querer tocar, né? Então a grande massa aí é isso, é quem está querendo começar a tocar e geralmente um jovem adolescente para até os seus 25 anos ali, né? A gente atende grandes bandas, músicos profissionais também, mas é uma fatia pequena, porque esse cara também geralmente ele já tem patrocinador, ou de loja, ou de marca, então o profissional acaba não sendo o grande cliente, né? O cliente mesmo é o hobbyista aí. No universo da música, onde a paixão se entrelaça com a profissão, encontramos histórias que revelam a complexidade dessa relação. O contato entre a paixão pela música e o lado profissional podem se esbarrar. Vitor Rico é um exemplo dessa dualidade. Como funcionário da loja O Acústico, esse jovem músico lida diariamente com os desafios profissionais, equilibrando o aspecto comercial com sua expressão artística. Através de sua experiência diária, percebemos como a paixão pela música pode frequentemente colidir com as demandas do mundo profissional, criando uma tensão entre o ideal e a realidade. Trabalhar, inclusive numa loja de música, é bem diferente de trabalhar com música, né? Até porque eu faço um pouquinho dos dois, né? Toco em alguns lugares, aqui eu trabalho mais com a venda, efetivamente, né? Administrar os marketplaces e tudo mais que vendem isso. Essa parte de trabalhar dá uma versão mais crua de como o mercado funciona, né, cara? De que apesar de música ser sentimento, todos esses instrumentos terem uma capacidade muito grande de acessar o sentimento das pessoas mesmo, eles ainda assim, por trás dele, né, a gente tem custos, a gente precisa arcar com esses custos, são uma série de outras pessoas trabalhando em cima, você acaba tendo uma visão um pouquinho diferente, eu acho, um pouquinho mais preto e branco da coisa, sabe? Algo não tão fofinho da música, né, de certa forma.
E ter essas duas visões é bem interessante, cara. De ver como que, acho que um anda ao lado com o outro, um não vive sem o outro, sabe? Até porque pra gente ter bons instrumentos, a gente precisa de bons profissionais que precisam ser bem remunerados, assim como os músicos que pegam esses instrumentos também tem que executar eles de uma forma boa, serem bem remunerados por isso, porque ninguém consegue viver de música sem ter uma remuneração, né, cara? Você acaba, vou fazer música porque eu amo. Sim, isso vai fazer porque você ama, mas para continuar fazendo você precisa se sustentar, sabe? Então, uma coisa não leva a outra. Os dois são tudo farinha do mesmo saco. Para viver a música você tem que viver bem, viver qualidade de vida e viver com dinheiro, esse tipo de coisa. O desenvolvimento e aprimoramento com o contato musical traz em conjunto uma evolução natural. Os músicos começam a desenvolver um caráter artístico, seja na inspiração em seus artistas favoritos, como vemos em bandas covers, ou na criação de suas próprias músicas como músicos independentes autorais. Eu também não desfaço do cover, aqui eu tenho muitos shows de cover, porque eu acho que o artista tem cada um tem seu espaço, né? Da onde a gente veio? Do rock and roll. O que seria o cover? É apenas um resgate do rock and roll. Então eu acho que ninguém tem que falar mal do cover, né? E fazendo o papel bem feito, tipo assim, tem gente que a gente fala, pô, é até melhor que o original, né? Se você vê uma banda cover maravilhosa, assim, você fica bobo. A decisão do repertório eu acho que vai muito de encontro com as pessoas que vão te escutar, né? Até porque, beleza, você faz música, você pode até fazer música para você mesmo, porém, quando você está se apresentando, você faz música para os outros, né? Para proporcionar uma experiência legal para os outros. Eu, particularmente, gosto de seguir o tema da música, obviamente, você não vai trocar a música inteira, mas quando chega em alguns solos de guitarra, né, eu não acho tão interessante assim seguir exatamente o solo, porque o solo é uma hora de você se expressar, sabe? Mas que seja um cover, você não sair do caminho, mas se expressar você mesmo como músico, acaba trazendo um ar novo para quem está escutando, não escutar a mesma coisa que ouve no Spotify, e para você também como músico poder se expressar e transformar aquele momento um momento seu, sabe? Porque apesar de ser um cover, é você que está interpretando, né? Então passa pelo seu filtro. Acho que só cabe levar mesmo seguir esse mapa da música certinho, mas nesses momentos de solo, esses momentos mais interpretativos, trazer o seu filtro para a música e trazer quem é você. Principalmente o rock autoral de Sampa, que as casas não dão espaço, né? Eu dou espaço total ao músico, a bilheteria é totalmente revertida ao músico, né? A gente ajuda de todas as maneiras, assim, né? Porque a gente também não tem condições financeiras de estar bancando muito cachê, então eu reverto a bilheteria total ao músico, né? Para que ele também possa ter alguma coisa, né? Olha só eu vendo o mundo passar. O encontro da inspiração com a experiência musical ruma em uma criação autoral. A junção das influências geram algo novo e inédito. Uma ligação íntima se torna habitual e a necessidade de transmitir pensamentos e sentimentos se naturalizam, assim como a respiração em nossos pulmões. João Pedro Esgoda, ou apenas João, é um compositor, músico e produtor de apenas 22 anos de idade, que em seu próprio quarto transformou suas ideias em canções autênticas. Neste ano, ele lançou seu primeiro disco autoral de longa duração.
Hotel e Veraneio, Ilha da Magia, Boa Noite, Como Podemos Ajudar. Uma obra que reflete não apenas sua criatividade, mas também os aspectos técnicos e artísticos que podem ser alcançados através da paixão, da prática e do foco. Ter o relato de um músico independente é um bom exemplo de como essa mistura de hábitos artísticos podem se transformar em algo natural. Cara, acho que cada compositor funciona de um jeito, né? Como a Adriana Calcanhoto fala. Os compositores são multidisciplinares, assim, então nunca vai ter um jeito específico que o artista compõe. Eu já compus primeiro a letra, já compus primeiro toda a melodia com piano, bateria, guitarra, violão. E aí depois botei a letra por cima, já produzi uma música inteira sem letra e depois só fui adicionando no improviso. Também já ouvi às vezes no elevador uma melodia na minha cabeça com uma letra e aí cheguei em casa e reproduzi. E tem vários jeitos assim. Eu acho que quando você está inspirado para dizer algo, quando você está agoniado, está sentindo alguma coisa no seu peito que você quer que o mundo ouça, quando você escreve e aí depois você compõe uma melodia em cima. Mas eu acho que cada música tem um objetivo. Às vezes eu estou ouvindo um rock, eu componho mais rock, às vezes eu estou ouvindo umas coisas um pouco mais eletrônicas, mais indie assim, e aí eu uso os artefatos que eu tenho no computador também. Cara, a minha história com música acho que é a maior comprovação de que não existe essa parada de dom. Não existe mesmo, assim, é uma coisa que, querendo ou não, requer tempo e paciência, e se você realmente quer, muita vontade, né? Então, eu já abandonei várias vezes os meus instrumentos e não quis mais saber de tocar, só que depois volta na minha cabeça aquilo de tipo, quero fazer diferença, quero fazer minha voz ser escutada no mundo, quero tocar as pessoas, quero influenciar alguém de algum modo positivo, quero mostrar o jeito que eu penso. Então isso sempre me traz de volta a estaca de sentar com o instrumento e tentar fazer com que alguém seja transformado, com que alguém pense diferente em algum lugar do mundo. Então acho que o meu eu de ontem, o meu eu de hoje, o meu eu de amanhã nunca vão ser o mesmo. A cada entrevista feita para esse documentário, percebi como a música poderia influenciar as pessoas em diferentes formas. Então, pedi para que cada uma delas definisse com as suas próprias palavras o que era a música em sua visão. Cara, é difícil descrever a música. Pra mim, música é arte, música é salvação, né? Eu acho que música é um sentimento. Nossa, eu acho que música é vida. Música pra mim, desde pequena, sempre foi combustível. Eu definiria como uma sequência de sons que pode ser ouvido e escrito. Cara, música eu acho que é sentimento, né? Acho que a música ela consegue transmitir sentimentos que mais nada consegue, né? Música é uma paixão, acho que é bem próximo ao sentimento de amor. Talvez seria a linguagem da alma, né? Que é uma forma de você acessar talvez alguns sentimentos seus. Política, entretenimento, saúde. Aliás, eu sou Priscila em homenagem a Priscila Presley, já que eu nasci menina, não podia ser Elvis, virei a Priscila. Quando tá meio assim, a primeira coisa que pensa, vamos escutar uma música, vamos ser transportados, né? Na verdade, vocês dois têm uma música, cada um tem uma música que inclusive na porta da maternidade, aquele quadrinho da porta de maternidade, cada um é uma música. Você, quando escuta a música, ela te toca e te traz aquela sensação boa, diferente, de saber que alguém sente as coisas que você sente também. Faz você lembrar de muita coisa, então eu acho que a principal função da música aí é mexer com os nossos sentimentos aí. Resumindo, assim, é sentimento. Mas no mais eu acho que a música é essa ligação que a gente tem com o nosso interior mesmo, sabe? Com esse subconsciente mais difícil de acessar. Pra mim, música é isso. Música é arte, é vida e é sopro de alma do mundo, assim.